Em nome de Jesus, feche seus olhos. Interceda pela vida tão especial que Deus te concedeu. Clame pelas pessoas tão preciosas para você. Busque ao Senhor colocando tudo aquilo que inspira você a acreditar e confiar no cumprimento das promessas dele. Agradeça a Deus por essa manhã que Ele proporciona a mim, a você, a todos nós. Exaltado e agradecido seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vinde, univos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. Manhã abençoada para todos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palma linda para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Podeis assentar. Aleluia. Vou pedir a alguém para acender a luz aqui, por enquanto, aqui do altar. Glória a Deus. Quero desejar uma manhã muito abençoada. Amém? Amém? Sei que o tempo, o clima, o calor gera várias sensações, como uma boa piscina em casa, né, uma praia, uma recreação tão necessária, tão importante, em que Deus está proporcionando. Mas hoje é domingo e Deus nos proporcionou estarmos na escola bíblica dominical nesta manhã, e eu creio e entendo que quando Deus nos proporciona dias como esses, principalmente um dia que é dedicado à escola bíblica dominical, nós devemos tirar o maior proveito. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, estar nesta manhã, quando muitos poderiam, deveriam estar, mas Deus sabe as razões pelas quais cada um de nós temos como decisão para o desfrute do dia. Uns decidem estar em casa em razões essas que, tais como algum receio, precauções, responsabilidades, hábitos, seja quais forem as decisões que as pessoas tomam em relação ao domingo pela manhã, você tomou a decisão de estar na escola dominical, e ao tomar essa decisão, nós queremos participar da sua vida, oferecendo aquilo que Deus tem dado à luz da sua palavra. É uma manhã que o Senhor nos concede. Eu quero inicialmente, antes de continuar o tema, o assunto, desejando a você um bom aprendizado, quem recebe um ensino de primeira. E a gente, quando diz ensino de primeira, é de primeira mesmo, porque dificilmente você vai encontrar esses livros. São fontes de pesquisas, de toda uma orientação durante esses anos inteiros que a gente vem desde aluno, continuamos sendo aluno, professor em seminários, até chegar ao momento de compartilhar esses conhecimentos com a igreja. É todo um acúmulo de respostas, de indagações, de questionamento, de buscas e pesquisa. E a gente junta tudo isso para poder proporcionar ao estudante da escola dominical algo de primeira, da primeira igreja, de primeira para você e de primeira, que é o principal, que é a primícia. Então, o que a gente está explicando, usando esse tema, as águas de Mara, a gente procura criar um desdobramento. A gente tem procurado usar termos similares, tais como dilatar, ampliar, dimensionar, esticar, lastro, para que você tenha realmente aquilo que Paulo vai falar no capítulo 2 de 1 Coríntios, quando ele vai falar que os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Então, a sabedoria que a gente vem compartilhando não é sabedoria da ciência humana, ainda que você vai, através da sua experiência, da sua formação, do conteúdo do seu aprendizado durante a sua vida escolar e ainda a vida escolar, você vai juntando as peças, vai, poxa, essa informação bate com aquela ideia, e é evidente que a sabedoria do Senhor, quando Paulo explica isso, está acima de tudo isso, porque você tem o Espírito Santo. Então a gente está se comunicando do Espírito de Deus para o seu Espírito. Então, quando a gente lê a palavra e procura transmitir, a gente vai entender que toda a fundamentação é bíblica.
E se é bíblica, é das Escrituras. Se é da Escritura Sagrada, então, claro que a gente está procurando estabelecer uma relação espiritual, conhecimento que vem do alto, ainda que esteja escrito que nós recebemos a palavra e, portanto, antes mesmo de dar continuidade a esse assunto, Águas de Mara, fazendo esse desdobramento, e procuro reiterar todos os domingos, se nós quiséssemos, ficássemos só restrito ao capítulo de Êxodo, capítulo 15, do verso 23 em diante, onde registra a experiência de chegar àquele local, os livros você vai encontrar isso. O que é que a gente está estabelecendo? Ampliando, dando a melhor condição de você descortinar, ou seja, rasgar o véu e começar a compreender a Bíblia por outro ângulo, um foco diferente que costumeiramente vai se encontrar nas revistas de EBD. Mas, pastor, isso tudo está escrito? Sim, o que a gente está proporcionando é que você tenha isso como arquivo. Você pode, no seu celular, ter tudo isso armazenado e você reestudar, procurar fazer a sua formação da escola dominical, programando durante a semana o que você quer atrelar, juntar ideias com ideias. Mas hoje, eu queria chamar a atenção porque algumas pessoas nas semanas passadas, ficaram assim, meu Deus, qual a relação de se apontar cronologia, o pastor fazer toda aquela consideração em torno de uma abordagem de números? Ora, não é à toa, me permita a expressão, numa colocação muito minha, que a Bíblia tem um livro chamado Números. Por que Deus colocou aquele livro chamado Números? Tem uma razão de ser. A Bíblia é cheia de códigos. E tem livros, principalmente os estudiosos do hebraico, que é a língua do nosso papai, que é a língua dos judeus, que é a língua que foi registrada primeiramente na Bíblia, ela é cheia de informações. Nós vamos ver isso, até porque quando a gente estuda a Bíblia, e só estudando por estudar, nós vamos ficar apenas nos registros dos 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Mas quando a gente vai fazer exegese, o que é exegese? É a análise da origem da palavra. Quando a gente vai estudar a palavra, tanto no hebraico como no grego, nós vamos encontrar informações riquíssimas para a nossa compreensão das narrativas dos textos. Então, vejam bem, o hebraico, ele tem uma linguagem, as suas letras têm informações que fogem, estão além do nossa capacidade de raciocínio, porque é uma língua que veio dos céus. E essa língua que veio dos céus foi a língua que Deus ensinou a Adão. Deus ensinou a Adão e Adão ensinou a Eva. Ora, qual foi a língua que Deus falou para Adão? A língua hebraica. Não é à toa que quando você vai ver Jesus na cruz, ele vai, me permita, misturar um aramaico com hebraico. Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, Salamam Bactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ora, a gente vê Jesus conversando com o Pai na língua que o Pai ouve, que é do Filho. Não é para que ali só as pessoas entendessem, mas porque ele tinha essa relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vê os apontamentos da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, a gente vai encontrar peças que precisam se juntar. Quando na semana passada a gente deu toda a linha do tempo, informando quando que aconteceu, os fatos, os marcos, também informamos as combinações. Por exemplo, José foi levado como escravo para o Egito com 17 anos. Aí você vai ver quantos anos Jacó ou Israel ficou no Egito quando ele entrou com seus pés lá. 17 anos. Então, existe uma relação numérica. Agora, essa relação numérica, ela não é de vidência, ela não é de superstição, ela não é de achismo, ela não é de enigmas, não são de enigmas. Ela é dentro de uma montagem bíblica, porque Deus quer dar os seus segredos. Quem é que obtém esses segredos? Quem discerne as coisas espiritualmente.
Então é preciso estudar, avaliar e analisar o que Deus está escrevendo ali. Por que eu estou dizendo isso? Por causa das dúvidas que as pessoas surgem. Poxa, numerologia, a Bíblia tem a sua numerologia. Não é algo do zodíaco, não é algo da cabala, é algo chamado, que o judeu chama de gematria ou gematria. O que é isso? É o estudo que as letras possuem informação não só de significados espirituais, mas também numérico. É tão numérico que, se Deus não quisesse colocar números na Bíblia, Ele não dizia no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Há um padrão de estabelecer uma compreensão humana, porque Deus dá os números para que a gente tenha uma compreensão lógica, racional. Mas onde vem isso? De uma origem espiritual. Como nós temos uma mente limitada, é preciso informar, dar a você, dar a mim, a todos nós, pistas, dicas, que você, indo por ela, é isso que Deus quer transmitir. Por isso que você não vai encontrar isso nas revistas da escola dominical, seja em qualquer denominação, você não vai encontrar, porque requer muitas informações e tem que sistematizar, isso leva muito tempo. Então é preciso passar para a revista da escola dominical, coisa muito simples, bem pedagógica, bem fácil de assimilar, não que seja complicado o que a gente está passando. Mas vou dar um exemplo para que você entenda o seguinte: algum registro na Bíblia, em relação a número que você vai ficar surpreendido. Eu peguei isso aqui, só um exemplo típico para você entender o que está por trás de um nome. Vou ler, por exemplo, Salmo 119, verso 18. Peguem a sua Bíblia aí, Salmo 119, verso 18. Antes de a gente apresentar os slides aqui, e você vai acompanhar. Hoje há um pique de muitas informações que vai fazer você ficar robusto espiritualmente. Salmo 119, verso 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvendo meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando, e eu vou destacar aqui, a mulher de Manoá, mãe de Sansão, viu uma figura angelical aparecer diante dela, informando do nascimento do filho, a palavra que tanto ela como Manoá vão expressar ao ver aquilo estupendo, vislumbrante, chamou visto que é maravilhoso, porque é algo surpreendente, é algo magnífico, é algo extraordinário, é algo incrível. Então, a palavra foi ali maravilha, maravilhoso. Por que eu estou citando isso? Porque é uma palavra que traduz mistérios desvendados. Quando o salmista diz, desvendo meus olhos, é que nós temos, por hábito, costume e também herança genética, uma maneira de enxergar as coisas. E nós vamos tendo vícios durante a nossa vida de ver a imagem, captar aquela imagem e discernir que aquela imagem significa isso. Cadeira eu não vou chamar de árvore, eu vou chamar de cadeira, porque isso está gravado em mim, isso está feito de uma maneira que essa imagem está preservada em mim, definindo e designando como uma cadeira e não como uma árvore. Então nós vamos saber distinguir. Agora, quando algo, por exemplo, se essa cadeira estivesse pegando fogo, você diria que é uma cadeira pegando fogo, mas algo o quê? Surpreendente, o quê? Maravilhoso. Então, desvendo meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, quando a gente lê, o que a gente lê é o que a gente entende. Só que, imagine, a leitura está pegando fogo. Quem está entendendo isso? É algo surpreendente. Então, é uma maravilha. Então, desvendo meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Eu preciso enxergar além daquilo que eu fui educado, formado, me permita, viciado. Ou seja, quando eu estou usando a palavra vício, não é no sentido negativo, é daquilo que ficou o quê? Condicionado. Então, quando a gente lê Salmo 119, verso 18, desvendo os meus olhos, é para que as escamas caiam, é que a gente veja além daquilo que está escrito. Ora, por que eu estou destacando isso? Se você pegar lá em Apocalipse capítulo 13,
Apocalipse capítulo 13. Aí agora a gente vai juntar com a questão do número. João, ao receber as revelações, ele vai ouvir de Deus e vai transmitir informações de caráter também misterioso. Até porque o livro de Apocalipse é encarado como algo misterioso, algo maravilhoso, algo que chama a atenção. Então, o destaque aqui que iremos fazer visa você associar as coisas misteriosas, os apontamentos que a gente está dando em relação aos números, de modo que a sua compreensão de uma ideia com a outra possibilite você enxergar as maravilhas da lei. Amém? Eu estou procurando explicar, esmiuçar, de modo que você compreenda esse assunto de Mara com maior elasticidade, ampliar o seu conhecimento. No capítulo 13 de Apocalipse, no verso 18, olha o que João diz aqui. Ele diz assim, já começa assim, ó, aqui há o quê? Sabedoria. Ele diz assim, ó, aqui há sabedoria. O que ele quer chamar a atenção? Fique atento que aqui tem algo muito mais precioso. O que Paulo vai dizer no capítulo 2 de 1 Coríntios? Que nós temos que ter a sabedoria do alto, para discernir as coisas espirituais. Então ele vai dizer assim, ó, aqui é a sabedoria. O que ele quer dizer assim, ó, perceba com os olhos espirituais. Amém? Veja com maior cuidado o que eu estou falando agora. E o que ele vai falar? Aí ele diz o seguinte, aqui é a sabedoria, e ele vai dizer o seguinte, aquele que tem o quê? Entendimento. Aquele que tem o quê? Entendimento. Opa! A sabedoria, e eu tenho que ter entendimento. Entendimento de quê? Do que eu conheço, não. Da sabedoria que você vai receber por revelação o quê? Espiritual. Quem está entendendo até aqui? Eu só estou na introdução bem preliminar, ainda não tem necessariamente um assunto. O que eu estou querendo é fundamento, calço, respaldo, para que alguém... Mas isso é numerologia? Não, está repreendido. Ainda que precisamos do número, e a gente vai mostrar aqui. Olha o que João vai dizer. Entendimento. Calcule o quê? O número da besta. Porque é o número de um nome. E o seu número é 660 e... Não vou entrar nesse assunto, que isso já é outro aspecto. Ele diz o seguinte, aqui há sabedoria... que tem entendimento, calcule. O que ele está ensinando? Faça uma simples matemática, o quê? Celestial. Amém? Então ele está dizendo, é o número de um homem. Então o número de um homem está relacionado com o nome dessa o quê? Pessoa, desse ser. Então uma pessoa com o nome, dentro do mundo espiritual, tem um valor numérico. Então sou visto como número? Não. E aí a gente vai ver. Por exemplo, que eu quero chamar a atenção. Encher a tela agora aqui com esse nome. O nome Eliezer. Alguém já ouviu falar nesse nome? Eliezer? Alguns chamam também de Eliezer. Tem que apagar a luz daqui para que o quadro fique mais, mais visualizado, Então, Eliezer. Ok. Já viram Eliezer? Tudo bem? Tudo bem. Então, olha só. Visto, está dando, todos vão enxergar? Está dando? Eliezer. Nós vamos ver que no hebraico, Eliezer. Vamos ver esse nome, o que você vê? Quem foi esse? Se você pegar Gênesis capítulo 14, no verso 14, Gênesis 14, verso 14, deixa esse nome aí, só o nome Eliezer, pode tirar a tela do lado.
Só o nome de Eliezer do hebraico. Tira aquele quadro do lado com o número, se pode ser, filho. Gênesis 14, 14. Todos abriram aí? Ok. Diz assim: ouvindo, pois, Abraão que seu irmão, ou seja, Ló, estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa. Qual era o número desses homens? Digam aí para nós. Quanto? Fale mais alto. 218. Quantos homens Abraão precisou para combater os oponentes? Quantos homens ele precisou? 318. Não está escrito aí 318? Aí você vai dizer, por que isso tem a ver? Aí a gente vai ver o seguinte, tem a ver essa palavra 318, ou esse número, sabe qual é o número de um homem? Estou lembrado de Apocalipse capítulo 13, verso 18, aqui a sabedoria calcula e o número é o número de um homem, amém, gente? Agora eu estou falando de um homem, Eliezer. O que tem a ver? Ele era, no capítulo 15, você vai ver mais adiante, ele era o que? Um servo, o primeiro servo, o mandatário, ou seja, o guardião, o mordomo, o administrador, ele que iria herdar todas as promessas feitas a Abraão. Abraão não tinha filho, então Eliezer é esse que vai onde? Vai até a terra onde estava Rebeca, e vai pegar Rebeca e vai trazer para quem? Para Isaac. É aquele que auxilia, é aquele que ajuda, é aquele que socorre. Qual é o significado do seu nome? Aquele que auxilia, aquele que socorre, aquele que Deus é forte. Bom, se é 318, e 318 é o número de um homem, e o número do homem é Eliezer, aí a gente vai, bom, como é que eu posso provar isso? Provando pelo hebraico. Lá do lado você vai encontrar, eu citei os versículos, aí nós temos aqui, essa letra aqui é a letra Aleph, é a primeira letra do hebraico. Estão lembrados quando falei que as letras têm um significado, e além disso também tem um valor numérico? Então essa letra aqui, é o Aleph, esse aqui é o Lamed, esse aqui é o Yod, esse aqui é o Ain, esse aqui é o Zain, e esse aqui é o Resh. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o homem foi feito no sexto e precisou do auxílio de Deus para ele ser o quê? Forte. Quem está aqui? Esse nome significa Deus auxilia. Aí a gente vai encontrar, Ezer auxilia, socorre, ajuda, ou Eli, em hebraico, que é o quê? Deus. Então, Deus que auxilia. Então, Abraão precisou de um Deus que auxilia. E é quem? Eliezer. O que eu tenho a ver com isso? Para dizer para você que quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nas pistas que Deus dá. Então, assim como o nome tem a ver com o número, e aí eu coloquei do lado, fiz aqui rapidinho, no papel, tirei uma foto, já mandei, está aqui, e está ali do lado. Fiz as letras, Então, o Aleph tem valor 1, o Lamed tem valor 30, o Yod tem valor 10, o Ain tem valor 70, o Zain tem valor 7, e o Resh valor 200. Somando isso dá quanto? Como é que eu sei disso? Tela lá dos valores do hebraico. Aquela tabela dos valores hebraicos. Está completando, então vamos adiante por causa do tempo. Então olha aqui, pastor, como é que eu faço isso? Bom, se você pode pegar até aí na internet, tabela numérica do valor do alfabeto hebraico. Aí você vai ver que vai de 1 a 900. Cada letra tem um valor. Como é que é isso? Por causa de que alguém, ou os homens que estudaram o hebraico, viram que nas pistas do desvendar das maravilhas, eles viram que tinha um valor numérico. E daí
com a inspiração divina, catalogaram, registraram, definiram que cada letra tem um valor que é numérico. Por que eu estou explicando isso? Para entender as combinações de Deus. Aí vem a cronologia. Vamos, não dá tempo, o tempo está correndo, vamos para a linha do tempo. A linha do tempo. Vamos para a linha do tempo? Aquele mapa da cronologia? Pode ser, filho? Bom, aí tem a tabela, rapidinho, para aí, para você ver, olha. Cada letra tem um valor numérico. Cada letra tem um valor numérico. Então, somando o valor de cada letra, e aí, pastor, o hebraico se lê da esquerda para a direita. Da esquerda. Amém? Então, vamos lá agora para a linha do tempo, para você entender a linha do tempo. Isso. O que na semana passada a gente viu? A gente viu os 430 anos, começando em 1892 a.C., até chegar no momento que Jacó entra em Israel, permanece um tempo até que dura os 80 anos, quando Moisés nasce aqui nesse ponto, e vai durar 80 anos, aí quando ele fica os outros 40, dentro de onde? Das 42 estações do Êxodo, ou da jornada. Por que eu estou dizendo isso? Porque os números têm combinação. Exemplo, quantos anos José começou a governar o Egito? Quantos anos? 30. Por quê? Quantos anos Jesus começou o seu ministério? 30. Quantos anos Moisés teve que sair do Egito? Com 40. Porque o quê? É a experiência. 40 significa experiência. Quantos anos ele passou em Midian? 40. Quantos anos ele passa pelo Êxodo, mas não entra em Canaã? 40. 3 experiências. Uma experiência no mundo, uma experiência no deserto, outra experiência com o quê? Com o povo de Deus. Então a gente vai ver que os números na Bíblia, Deus não vai dar os seus segredos à toa. Os amigos, o amigo só conta segredo para o amigo. Por isso que Deus quer fazer amigo, Ele só quer contar aquilo que há nele para quem é amigo dele. Então como é que eu posso ser amigo dele? Me aprofundando no que ele fala. Amém, gente? Podemos aplaudir o Senhor nesse momento? Aleluia. Bom, visto isso, agora nós vamos entrar no assunto de Mara, só que fazendo uma recapitulação, pontuando, mas deixa eu abrir um parentezinho, dizer o seguinte: mais uma vez, eu posso passar isso para os meus amigos, meus pastores, que eu conheço? Podem. Acontece o seguinte, tudo vai depender da formação dessa pessoa. Vou dizer isso com muita clareza, tem pastores, tem líderes, isso é besteira, na cabeça deles. Com todo respeito e carinho, preguiça, não tem interesse em se aprofundar no conhecimento e se acham os tais dentro da sua metodologia de ensino. O que eu quero dizer com isso? É que tem pessoas, quando tem a sua formação, ela não admite qualquer outra informação, porque ela se fecha num determinado assunto e acha que aquilo acabou. Quando a gente está procurando estimular você, provocar você, é para que você se torne mais amigo de Deus. Amém, gente? Então, fecha parênteses. Vamos então no primeiro slide. A amargura de José. Quem lembra disso semana passada? Nós dividimos em várias amarguras. Estão lembrados? Estão lembrados? Então, para somar os 430 anos, nós definimos as amarguras. Nós começamos com a amargura, olha bem, de Jacó, José, Moisés, do povo e de quem? A de Deus. Estão lembrados disso, gente? Bom, então o que a gente quer fazer aqui para você prestar atenção? A amargura de José. Olha bem, primeiro,
sepultamento, na cova, no fosso. Tem como abrir lá, meu filho, aquela foto lá de cima, na cova, no sepulcro, para que o pessoal tenha uma ideia melhor? Abre mais, tira outra aqui, ó. O que coloquei aqui? Claro que é uma foto para mostrar um sepultamento, perfeito? Estão lembrados que José foi jogado num sepulcro? Numa cova? Não havia água, e nós chamamos de fosso. Quem está lembrado disso? Pois bem. Por que eu tenho que isso? Porque a Bíblia tem registro. Se tem fato, tem marcos, tem registro, e eu estou chamando atenção para a palavra amargura, por fato ocorrido. Então nós estamos pontuando, colocando, para entender Mara, pegando um histórico de amargura. Então nós pontuamos a amargura de José com o sepultar. Ali ele foi sepultado. Ora, se José seria o governador e daria livramento para o povo, tirando da fome, quem está aqui? Lembra que ele recebe todo Israel? Ele é um homem colê. Homem colê. Estou lembrado disso? Quem lembra disso, homem coletivo? É aquele que está nele, todo o centro de um conjunto de pessoas. Por exemplo, quando Adão nasceu, toda a humanidade estava nele, ok? E toda a humanidade morreu nele. Quem lembra disso? Romanos 5. Quando Jesus morreu, ressuscitou, o que aconteceu com toda a humanidade? Morreu nele e ressuscitou com ele. Homens coletivos. Porém, a Bíblia, eu e você, nós somos pessoas coletivas. Por exemplo, quando você é um professor na sala de aula, você é um homem coletivo, porque você responde por quem? Pelos alunos. No caso, o pastor responde por quem? Pela igreja. Estão me ouvindo bem aí, amados? Eu quero dizer que nós interrompemos, porque houve uma situação que requereu de nós, de cada um de nós, um retorno com a melhor técnica. Depois eu explico maiores detalhes o que realmente aconteceu. Nós paramos o seguinte, que quando José, ele é jogado pelos seus irmãos na cova, no fosso, foi um sepultamento do povo de Deus. É isso que a gente tem que pescar, amém? Porque ele é um homem colê, e ele é identificado como o tipo de Jesus no Velho Testamento. Então, quando ele foi jogado Israel todinho. Por quê? Aí começa a amargura de quem? A amargura de quem? Do seu pai. Israel chora porque entendeu que seu filho foi morto por uma fera. Estão lembrados disso ou não? Aí quando você encontra a palavra fera, se você for em casa pegar Marcos capítulo 1, vai estar assim, e Jesus estava no meio das feras. Fera tem garras, tem bocarra. E quem é que quer imitar o leão da tribo de Judá? O inimigo. Olha só a desculpa que seus irmãos deram. Então, a análise dentro do sentido espiritual é que o inimigo matou quem? José. Aí nasce a primeira amargura. A amargura de quem? De Israel. Aí a gente vai para a amargura de quem? De José. José passa por algumas etapas. O que tem isso a ver com a nossa vida? A nossa vida é assim. O inimigo quer o quê? Matar. Quer sepultar quem? A mim e a sua vida. Porque se ele mata a mim, ele mata o homem coletivo. Se ele mata, por favor, minha amada Luciene, se mata o pastor Marcelo, mata um homem coletivo, porque ele está nele toda uma responsabilidade de pessoas. Se matar o Serginho, Shirley não fica chateada não. Não estou dizendo isso, estou profetizando, jamais, está repreendido, amém? Está matando uma história de um homem coletivo. Então você, como é que eu sou um homem coletivo? Porque você tem o Espírito Santo. Quem está aqui? O Espírito Santo é de quem? É seu ou é de Deus? Se Deus está em você, ele está com todo o quê? A coletividade da sua família. Dá para entender isso? Então, quando, Ariane, eu estou ministrando, eu sou um homem coletivo. Quando você está ministrando louvor, você está carreando Deus para todos. Olha a responsabilidade. Quando você abandona o ministério, um cargo, você está quebrando todo um processo de Deus na vida para com as pessoas. Sentiu, minha linda, o ministério de Libras? Você carrega, você traz uma responsabilidade. Você não mais responde por você, mas pelos outros. Porque Deus te confiou o ministério. Então, o que queria o inimigo? Sepultar José.
Aí eles lembraram, pô, vamos fazer isso. O que é que Deus faz? O que é que Deus faz diante dessa amargura, para não ser uma amargura definitiva, para que quando tivesse que retornar no Egito, eles iam encontrar quem? José vivo. O que é que Deus faz? Manda uma caravana de quê? De midianitas. Olha o que Deus faz. Aí eles rapidamente, não vamos matar nosso irmão não, vamos vender como? Quem é que está nesse processo de cuidado, gente? Quem é? Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está na história? Você está entendendo porque nós passamos por momentos difíceis? É que Deus sempre está com uma providência. Amém? Ok, Bruninha? Está dando para entender, filha? Então, 2, acorrentado. Ele é acorrentado. Aqui, ó, nós colocamos aqui, não sei se dá para ver. Ele é acorrentado. Ele é sepultado, ele é acorrentado. Por que ele é acorrentado? Porque ele não morreu. Amém, gente? É acorrentado porque ele foi levado a Abner como que? Escravo. Ele foi levado como escravo. Eu pergunto, olha o que o inimigo quer, João 10:10, roubar, matar e destruir. Então ele acorrenta. Vamos ver o que acontece com essa amargura. Procura matar, mas é tirado de lá. É vendido, se torna o quê? Escravo acorrentado. Qual é a lição para a minha vida? Interprete a sua vida. Há momentos que a gente, fica com as mãos o quê? Atadas. Quem está entendendo isso aqui? Está dando aí, Luzia? Então, o terceiro, camisa de força, detido no Egito, imobilizado. Ele não está na terra dele, não está na casa dele, não está com os familiares deles, não está com nada. Então, o que ele está? Parado. Como se diz, vendido. Não tem o que fazer. Então, aqui, na camisa de força, a gente colocou isso para poder entender. Retorne aí. Então, olha aqui, sepultado, mas não morreu, acorrentado, vendido como escravo, agora está no Egito, camisa de força, imobilizado. Quarto, o que acontece com ele quando ele está lá no Egito? Para poder, o inimigo viu, meu Deus, não consegui matar, não consegui que ele se tornasse escravo, não consegui imobilizar ele, porque ele tem o quê? Talento. Quem está aqui? José tinha talento, e José tinha um significado do seu nome. Qual é o significado do nome de José? Aí você vai dizer próspero. O melhor significado, aumentador. Deus tinha uma promessa para cumprir na vida dele. Amém, gente? Olhe para a sua vida. Deus tinha uma promessa, esse homem é aumentador. Se eu deixar ele morrer, não tem livramento para Israel. Quem está entendendo isso? Então, o quarto, ele é encarcerado. Lembra que ele foi preso? Quem está lembrado disso? Por 2 vezes. José era conhecido como sonhador. Olha aqui, encarcerado. O que é que Deus dá a ele? Livra. Os próprios presos se tornam o quê? O meio, se a caravana daqueles que compraram ele como escravo. E agora, aqueles que estavam presos, foram os agentes que Deus usou para colocar ele onde? Como governador. Amém, gente? Está dando para entender aí, Dudu? Tranquilo? Então ele fica, olha bem, sepultado, algemado, que é o acorrentado, ele fica o quê? Imobilizado, e depois ele fica o quê? Encarcerado. Opa, agora é a amargura de quem? De José. Quem está entendendo isso? A amargura de José. Então, a amargura vai durar um tempo. Por que a gente está estudando isso? Para entender por que em Mara. Por que beber as águas de Mara? Quem está dando para entender, diga amém. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor, aplauda. Aleluia. Vamos lá. O próximo slide. Abre a contagem do tempo. Estou lembrado dos 430 anos? 430 anos começa onde, Alberto? Carlos Alberto. Começa onde? Quando Abraão coloca os pés onde? No Egito. Estou lembrado do tempo, semana passada, ali começa. Então, irmãos, Deus faz a conta. Olha como é que Deus faz as contas. Deus não se esquece. Ele tem um plano. Com os pés no Egito. Gênesis 12:10. Abram lá, Gênesis 12:10, rapidamente. Gênesis 12:10. Ora, havia fome naquela terra,
Que terra era essa? Que Abraão estava em cá na Palestina, seja lá como você queira, em Israel, na terra, nos pedaços definidos para o povo de Deus, seja como você queira definir isso. Onde estavam os pés dele? Na terra da promessa. O que é promessa? Algo que está para conter. Mas se você pegar Gênesis 12:3, o que está escrito? Se tu porque ele foi sair, se tinha uma promessa. O que acontece conosco? Se Deus mandou você esperar, você tem o quê? Mas aí vem o quê? O aperto, vem o cerco. Aí eu vou ceder. Aqui, ó. Tinha suprimento nas terras baixas. Por necessidade, na fome, no aperto, ele quê? Ele cede. Quem está aqui? Eu pergunto, qual a área da sua vida que você não consegue suportar e cede? Você vai ceder? Eu coloquei fome aqui, mas pode ser uma série de coisas na sua vida. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Várias provações. Você vai ceder? Você vai para terras baixas? Porque Gênesis 12:10 diz lá, ora, havia fome naquela terra, Abraão, pois, desceu ao Egito. Isso aqui tem uma profundidade. Desceu ao Egito. Cada vez que você sai da posição da promessa, mesmo que seja uma provação, e você cai numa armadilha, cede, você vai para terras baixas. Quem está entendendo isso? Você desce. Você desce. Então essa palavra desceu ao Egito significa o seguinte: eu me rendo. Olha o que aconteceu com a mulher de Potifar, que tentou quem? José. Eu pergunto, ele cedeu? Borges? Não, cedeu. Não é à toa que ele sai correndo, meu irmão. Quando ele sai correndo, ela puxa o quê? A roupa dele. Olha aqui, ó. Ele cedeu? Não, ele poderia ir para terras baixas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Descer, se render à atração do inimigo. Abraão cedeu. Viu que a fome estava apertando, falou, não, vou ficar aqui, Deus me trouxe para cá, eu vou ficar aqui. Quem está entendendo isso? Eu não vou ceder, está vindo um aperto, mas eu vou esperar no Senhor. Ele cede, aí começa a contagem dos 430 anos. Foi quando o povo ficou o quê? Aprisionado, porque Abraão é um homem quando ele entra no Egito, ele está levando quem? Todos com ele. Quem está aqui entendendo isso? Então, para outro, as forças impositoras e impostoras do Egito. Estão lembrados da deusa Ísis? Quem está lembrado da deusa Ísis? Estão lembrados do deus Apis? Ísis é a ave, Apis é o touro e Sobek é o quê? É o crocodilo. Lembra que esses três têm uma relação com o rio Nilo? Quem lembra disso? Estudamos isso. Então, eles são três. O que a gente vai compreender disso? Abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios. Verso 14 e 15, preste atenção aí. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo não é muito, pois que também os seus ministros, olha bem, quem são os ministros de Satanás no Egito? Ísis, Apis e o quê? Sobek. Quem está entendendo isso? O que são os ministros? Aqueles que têm uma responsabilidade, que carregam, que têm uma função. Então eles tinham um papel de ações espirituais no Egito. Daí eles eram cultuados, adorados.
O que nós estamos citando através de 2 Coríntios capítulo 11 é o seguinte, é um disfarce espiritual. Quem está entendendo isso? Para se parecer como anjos de luz. Onde a gente tem que perceber que o inimigo quer fazer o quê? Ocupar o lugar de quem? De Deus. E ele consegue ocupar o lugar de Deus onde? No Egito. E qual é o lugar que ele coloca suas patas, suas garras? No rio Nilo, porque o rio Nilo era o quê? Era o local onde dava a todo o povo egípcio a condição de viver muito bem. Quem está entendendo isso? Olha lá, Deus Ísis, que é uma ave. A sua ação da ave, por lei natural, é o quê? No ar e no céu. Quem está entendendo isso? Deus ápice da força e da virilidade. Qual o símbolo? Touro. Onde o touro fica? Na terra. Deus Sobek é o Deus da sexualidade, da violência, a força impetuosa. Símbolo, crocodilo. Ele reina onde? Na água. Então nós vamos encontrar 3 forças espirituais, disfarçados em ministros, para enganar o povo egípcio. Olha a tríade, olha o comando aqui, ó, de uma tríade satânica: Ísis, Apis e Subok. Terra, céu e mar, água. Quem está entendendo isso? Bom, são forças o que? Impositoras, porque elas impõem o que elas querem, e as pessoas que estão debaixo delas têm que o que? Se submeter. Forças impostoras, porque são enganosas, são falsas. Amém? Se disfarçam. Próximo. Por que eu tenho que entender isso? Aí eu vou entender. Quando o povo de Deus estava no Egito, eles estavam no mundo. E o que é o mundo? Sistema regente dominante. O que acontecia lá no Egito? Havia um sistema. Quem é que regia? Faraó, que era o imperador, e ele era o domínio do quê? Do mundo. Há um sistema, e quem está por trás desse sistema lá no rio Nilo? Ísis, Apis e o quê? Sobek. A trindade o quê? Satânica. Por que eu tenho que aprender tudo isso? Para entender o porquê a amargura. Quem está aqui, diga amém. Bom, ações espirituais no Egito. A idolatria, eram quase 18 ou mais deuses. Só citei 3 em relação ao Nilo. Subjugar, ou seja, escravizar, e a ostentação, opulentos. Quem está entendendo isso? Eles eram opulentos, eram os tais. Bom, são as ações espirituais. Quem é que estava preso no Egito? Quem é que estava algemado no Egito? Quem é que estava sepultado no Egito? O povo de quem? De Deus. Porque Abraão meteu o pé lá dentro e José foi levado para lá. Agora Deus tinha que ter o quê? Um processo de libertação. Está dando para entender tudo isso daí? Amém, gente? Posso continuar? Segue. Rio Nilo. Qual era o papel fundamental do rio Nilo? Sustentar todo o Egito. Fonte de satisfação. Quem é que estava na fonte de satisfação que foi colocado lá por José e o rei, o faraó disse, ó, dá o melhor da terra? Quem foi? O povo? Gente, o povo de quem? De Deus. Dá o melhor da terra para ele. José vai e coloca. Onde? No delta. Do bom e do melhor, a terra fértil, plantando tudo dá. Eu pergunto, quem é que oferece isso para a nossa vida? O mundo. Está dando para interpretar isso? O mundo tem os seus deltas. Vamos lá? De repente você ficou lá no teu trabalho é a tua vida, a tua casa é a tua vida, o teu ministério é a tua vida. Então, se você perceber, você pode estar dentro de um delta. Fonte de quê?
de satisfação. Está ali aprisionado, não sabe como romper. Estão entendendo isso, gente? Ou outra coisa que pode ser vista como delta: a tríade maligna nas águas. Ísis, Apis e Suboque. Os três estavam ali. Então, quando o povo de Deus comia, bebia, se vestia e vivia, era mediante que o sustento do rio Nilo. O que entrou deles espiritualmente? Água. Sustento do rio o quê? Fonte. Eu pergunto, lembra do semana passada que a gente ia falar sobre a relação do batismo? Quem está lembrado disso? Aí eu preciso mastigar bem isso daqui para você entender porque nós somos batizados nas águas e no Espírito. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Estou indo bem sequencial para que você tenha um aprendizado de primeira. Bom, Egito é igual o quê? O deleite do quê? A vida. Por isso que quando eles saíram, alhos porosos, melancia, o melão, eles se lembraram de quê? Do delta, do Egito, do Nilo, que tudo dava para eles. Agora estava no deserto. O que o inimigo quer? Que você fique preso no delta, que você beba do Nilo, sob a influência de quem? Dos deuses. Sob a influência de quem? Das entidades. Sob a influência de quem? Dos espíritos malignos. Sob a influência de quem? Dos demônios. O que Paulo vai dizer? Não há comunhão entre as trevas, o quê? E a luz. Se você tiver, você não é meu filho. Sai do meio desse povo. Amém, gente? O que é isso? Era um povo separado, mas que infelizmente caiu no deserto e ficou lá. Próxima. A força espiritual. Vamos ler. Se passar como seres superiores, imitar. Queriam quem? Imitar a quem? A Deus. Rivalizar, competir com Deus. Disputar passo a passo das terras do Egito e competir. Quem é que competia? A tríade satânica contra quem? Contra Deus. Porque aquele povo estava o quê? Aprisionado. Duvido que eles vão sair. Vão sair nada, tem tudo aqui. Tem tudo aqui, porque vão sair. Estão aqui há 400 e pouco, quase 400 anos. Mas Deus estava na contagem. Falta ainda 80 anos. Se eu pegar 80 anos, 40 de Moisés, com 40 de Moisés no Faraó, 40 no Midian, dá 80. Se eu pegar 430 menos 80, quanto é que vai dar, gente? Quanto é que vai dar 430 menos 80? 350 anos, só do bom e do melhor. Até que um dia Moisés mata um egípcio e daí começa a outra contagem. Está dando para entender isso? Bom, concorrência para ocupar o lugar de quem? Do governo. Eles queriam destronar Deus da vida de quem? De Faraó. Quando você fica sendo influenciado pelo mundo e as suas forças, o que o inimigo está querendo? Destronar Deus da sua vida. Que não haja um governo que? Espiritual. Que Jesus não reine na sua vida. Está dando para enxergar isso no mundo espiritual ou não? Gente, amém ou amém? Amém. Bom, vamos lá. Próxima. Governo celestial. Lembra a semana passada? O leão, que é o rei. Amém? Qual é o livro? O livro de Mateus, que fala que Jesus é o rei. Aqui, não é água. Aqui é águia. Conserta aí, eu já corrigi várias vezes ela. Águia. Volta lá. Aqui é águia, não é água não, tá, gente? Águia, por quê? É o livro de João que fala do Espírito. Eu pergunto, o leão ele reina onde? Na terra. A águia reina onde? No céu, nos ares. E o servo, olha lá, o boi, que é o livro de Marcos, que fala do servo de Deus, na imitação, para rivalizar, para competir. Quem está entendendo isso? Para destronar Deus. O que é que faz Satanás na terra do Egito? Para aprisionar, algemar, colocar na camisa do força e sepultar e dar o deleite para sempre para eles.
Eles queriam que eles ficassem, o inimigo queria que eles ficassem ali. Mas Deus disse: chega, capítulo 3 de Êxodo, chega, Moisés, eu tenho um plano, sarça ardente, eu tenho um plano para você. Você volta lá, você está com 80 anos, volta lá e liberta o meu povo. Quem está dando para entender isso? Volta lá, eu tenho uma missão para você. Você vai destronar Apis, Ibis e quem? Suboque. Deus usar um homem para o quê? Destronar um governo. Quem está aqui? Porque Moisés é um tipo de quem? De Jesus no Velho Testamento. Qual é a relação? Quem é que imita o leão? Tem o poder mais de destroçar, de esmagar. Quem tem a maior bocanhadura? O leão. Quem é que imita o leão no Egito? O jacaré. Quem está aqui? Quem é que eles mais veneravam? Suboque, jacaré ou crocodilo. Porque ele representava a força impetuosa, a sexualidade. Porque quando o crocodilo ele se relaciona, ele é bruto. Quando ele come, ele expressa a sua fome de carne. Quem é que deveria ser morto quando foi colocado no rio Nilo? Todas as estão lembrados disso? As crianças. Era um sacrifício. Quem é que coloca Moisés dentro da arca? Quem é? Miriam e Joque. Eu pergunto, algum jacaré mordeu a arca? Se eles quisessem, mas por quê? Estão lembrados, quem está na arca é protegido, amém? Passa pelas águas, mas chega no porto seguro, amém? Estão dando para entender as coisas espirituais, gente? Bom, águia, vê se você conhece, corrige depois, né? Águia representa o quê? O Espírito Santo que vem do alto. Numa linguagem nossa, do batismo de Jesus, vem como uma pomba. O mais simples, águia, o mais simples. Está dando para entender, gente? Então, olha lá, quem é que imita? Aves, aí não é bis, é ibis e isis. Pedi para corrigir aí já. Corrige isso aí para mim, tá? Ibis e isis. Águia, ibis. Bom, o boi, que é o servo, que tem a força de arar a terra, de trabalhar a terra, mas quem é a cópia, a imitação lá no Egito? O touro. Quem é o touro? Deus Apis. A trindade maligna versus a trindade o quê? Celestial. Dando para entender aí, gente? Próximo slide. Que agora a gente vai entrar em outro nível de aplicação para a nossa vida. Bom, está escrito, olha. Amém? Presta atenção, por favor. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí começa. Bom, a palavra mundo é o sistema organizado. É a maneira como ele se encontra. Bom, o que a gente fez? Comparou Egito como se fosse o quê? Egito como se fosse o quê? O mundo. Então, o Egito, numa compreensão espiritual, é o quê? O mundo. Então, quem é que estava no mundo? O povo de quem? De Deus. Com o projeto de Moisés ser o libertador, para retirar o povo do mundo, ele tinha que enfrentar as forças satânicas que imitavam os símbolos espirituais, o leão, a águia e o boi, que apontam para Mateus, João e Marcos. Lucas, o símbolo é o filho do homem. Essa tríade satânica queria competir para que Moisés não tirasse o povo do mundo, do Nilo, do Delta. Eles tinham que continuar a beber na água consagrada para quem? Ísis, Apis e Suboque. E para que essa água consagrada que o povo estava bebendo ser expurgada, eliminada, tinha que parar em Mara.
É o processo de Deus. Porque no deserto, o que vai acontecer com o líquido que está em nós? Vai sendo o quê? Expulso. O deserto arranca tudo o que há na carne. E aí Deus estava preparando uma experiência no deserto para tirar todo o Nilo. Quem está aqui entendendo isso? Mas para que isso acontecesse, era necessário Deus ir com a mão forte. Como é que Deus foi com a mão forte? Com as 10 pragas. Com as 10 pragas, que é o juízo de Deus. Liberta o povo, porque só com a mão forte, amado. Amém? Só com a mão forte para tirar do mundo. Porque o mundo tem as suas garras, tem o seu deleite, o mundo sustenta. Então, olha o que acontece, e o mundo passa, aí vamos lá, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do... O que isso tem a ver? Como é que eu vou encaixar? Aqui temos 3 forças que agem no mundo para nos aprisionar, nos amarrar, nos acorrentar, nos deter, nos segurar, nos colocar numa camisa de quê? De força espiritualmente. Quais são as 3 paixões? Concupiscência. É a mesma coisa que paixão e cobiça. É uma força atrativa, que vem do latim concore, paixão, aquela ardência enorme, atração fatal, somos incapazes de romper em razão do aprisionamento, do cerco, então, dos olhos, da carne e a soberba da... Bom, parando aqui, lá no capítulo 17 do Evangelho de João. João, capítulo 17. Jesus faz uma oração, tão conhecido de nós, mas para que a gente entenda a questão mundo, Rio Nilo, Delta, os deuses que reinavam, regiam, controlavam o sistema através da figura de Faraó, e por trás estavam os ministros do inferno, Apis, Ísis, Suboque, querendo imitar, concorrer com o leão, com a águia, e qual é outro? Com o boi. Versos 14, 15, 16 do capítulo 17 de João. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Eu pergunto, o povo de Deus estava dentro de onde? Do mundo, no Egito. Lembram quando o Faraó, no capítulo 1 de Êxodo, detestou, odiava o povo de Deus que mandou matar as crianças? Estão lembrados? É isso aí, odeia o povo de Deus, porque não são do mundo. Estão lembrados quando a filha de Faraó pegou a arcazinha, ela identificou, isso aqui é um filho de... Nós somos diferentes, amém? Por que ela identificou? Porque a roupa, o manto que cobria ele, só tinha um povo que usava aquele tipo de tecido. Quem era? Os hebreus. Não, verso 15, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do... Então, 350 anos ficaram lá. Peço que nos tire do mundo, mas que o livre do mal. Capítulo 15, 17, verso 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha bem no verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, vai Moisés lá com seus 80 anos, entra no Egito, ele tipifica quem? Jesus. Que nome ele tinha? Tirado das águas. Quando
a filha de Faraó deu esse nome, ela tinha dado o nome profético, sem ela perceber. Não foi o rio que deu Moisés para ela, não foi. A questão é que ele foi tirado das águas sem ser morto, sem passar pela boca dos crocodilos, de Suboque. Ele não virou sacrifício. Por que ele virou sacrifício? Porque ele era o sacrifício de quem? De Deus. Todo homem coletivo é um sacrifício, paga preço pelas pessoas que estão debaixo do cuidado dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus, eu aceito sacrifício. Suboque não vai meter uma garra, um dente sequer em Moisés, porque ele vai ser tirado das águas, ou seja, ele não vai pertencer a essas águas. Quem está aqui? Nós somos tirados o quê? Do mundo. O rio Nilo representa o quê? A força do mundo. Ele não vai cair nessa boca, ele não vai ser sepultado. Amém, gente? Nessas águas não. Ele vai passar por outras águas, mas nessa não. Amém? Aí, por que eu estou usando esse capítulo 17, verso 14, 15, 16, 17? Para explicar a relação que nós não somos do mundo, mas o mundo o que faz? Gera em nós o que? A cobiça e a paixão. Quais são essas três cobiças e paixões? A tríade, que João vai dizer, mas olha bem, número, sabedoria, entendimento, calcule. 3, regência da Trindade divina. Só que aqui é a regência da Trindade o quê? Satânica, que está no mundo. Bom, porque cobiça dos olhos é tudo que a gente vê e imagina. Nós somos atraídos pelos nossos olhos. Tudo que a gente vê e imagina, quer. Então, o que eles viam no Egito? Tudo que agradava a eles. Então, o que Deus quer fazer? Tirar essa concupiscência, tirar essa paixão, tirar essa cobiça de quem? Do povo de Deus, de onde? Do mundo. De que mundo é esse? O Egito. Quem está entendendo isso? Eu pergunto, nós estamos no Egito? Estamos. Mas não pertencemos a quê? A ele. Mas temos que ser livres de quem? Do mal. Cobiça da carne. O que é cobiça da carne? A sexualidade, a tara desenfreada. É o que o mundo nos oferece. Através do quê? Da musicalidade, dos seus astros, através do quê? Da arte, através da moda, através do sistema financeiro, tudo para gerar em nós uma tensão sexual, algo fora do controle. Então, a terceira, soberba da vida. Agora a gente vai colocar as três figuras da tela, dos olhos, da carne e da soberba da vida. Bom, eu sei que dá para tirar um pouquinho a fragmentação, comprimir para que o pessoal possa enxergar. Você que está nos ouvindo, vendo, participando da IBD, a gente está procurando dar todo o cuidado necessário para que você também consiga entender toda a condução da Escola Bíblica Dominical. Quando a gente vê isso, puder cortar assim e centralizar, eu agradeço. Nós vamos encontrar na figura número 1, eu vou chamar essa figura número 1 que está no meio aqui, ok? A gente vai encontrar essa figura aqui, que se você for ver na internet, fala sobre a luxúria. Essa figura aqui, dos corpos no inferno, no incêndio, é a luxúria. O que é luxúria? É o apelo, é a fortíssima garra de você se deter, ser aprisionado por todos os caprichos, vontades, desejos, toda perversidade, toda promiscuidade, toda devassidão está dentro da luxúria. Há um Deus chamado luxúria, que reina na terra, no Egito.
Então, qual é a ideia espiritual? Te desfigurar, tirar você da identidade divina. Amém? Vamos lá, o próximo. Cobiça dos olhos, a paixão dos olhos, tudo que você imagina, tudo que você vê. Aí você pergunta, bom, havia luxúria no Egito? É o que mais havia. Tudo que eles desejavam, podiam. Haviam pessoas do povo de Deus que caiu nessa? Caíram. Nós podemos cair nessa? Podemos, mas o cair é do homem, na vontade de Deus. Cobiça dos olhos ou paixão. Nós colocamos essa figura que dentro dos nossos olhos existe uma garra. De tudo que a gente vê, a gente quer. É o apelo fatal, aquele filme, né? Atração fatal. Há um apelo, há um clamor do inferno para que tudo que a gente vê, queira, deseje, tenha, cobice, viva. E o terceiro, vamos lá? Não sei se vai dar para ver, mas nós estamos vendo aí um pé, perfeito? E querendo esmagar um corpo. O que é isso? Soberba da vida é o que? Orgulho, presunção, altivez. Então, o que é que o Egito tinha através de Faraó? Ele era o que? Soberbo. Ele era o que? Orgulhoso. Ele era o que? Opulento. Ele era o que? Pedante. Ele era o que? Altivo. Todos esses adjetivos semelhantes ou similares representam a soberba da vida, de querer esmagar. Assim, uma pessoa soberba, o que ela quer? Ela quer o quê? Humilhar alguém, quer pisotear, quer esmagar. O Egito queria fazer isso com o quê? Com o povo de Deus. Esmagar. Não é à toa que começa a querer o sacrifício das crianças. Então, é apenas uma simbologia, uma imagem para você ligar a ideia, a ação do inferno mediante essas figuras. Bom, terminado isso, nós estamos fechando aqui. Tem a próxima figura? Bom, rapidamente, recapitulando. O que acontece com Moisés? Ele vai para onde? Na praia de quem? Da filha? Faraó. A praia particular. Que águas eram aquelas? Do rio Nilo. Ele estava dentro de onde? De uma arca. Protegido, ok? O que isso faz a gente pensar? Ela vê, se impressiona, vou cuidar dessa criança. Dá o nome de Moisés, tirado das águas. Mas qual é o nome espiritualmente que a gente consegue entender lá no capítulo 2 de Êxodo? Visto que ele é o quê? Maravilhoso. Então o nome quem dá no mundo é a filha de Faraó, mas ele tinha um nome. Quando a sua mãe viu, disse, pô, ele é bonitão, maravilhoso. Por que ficou o nome Moisés? Porque na terra, no mundo, a gente tem um nome. Só que esse nome é uma identificação no mundo, mas no plano espiritual a gente tem outro nome, amém? Bom, vamos para outra figura? Nós temos aí a figura dos crocodilos. Para você recapitular. Suboque queria comer quem? Esmagar quem? Matar quem? Moisés. Mas Moisés foi tirado o quê? Ele não ficou nas águas. Quem é que dá esse nome? Deus usa uma ímpia. Usou quem? A filha de Faraó. Quem está aqui? Olha bem, todo um processo de Deus. Eu disse, peraí, vou ligar. José foi jogado na sepultura, mas foi tirado e foi vendido. Para quem? Para os viajantes, para os ímpios. Os ímpios levam quem? Mas seus irmãos não sabiam disso. Quando chega no mundo, ele serve quem? Os crentes ou os ímpios? Os ímpios. Quem é que vai honrar ele? Os crentes ou os ímpios? Os ímpios. Faraó vai... Estão entendendo isso? Aquela ação feita por José vai repercutir o quem? Em Moisés. Como? Através da filha de Faraó. Quem está para entender isso? Olha a sua história. Deus pode usar um ímpio. Às vezes você está esperando que um crente te abençoe, mas Deus vai usar um ímpio. Amém? Então tirou da boca de Suboque. Vamos lá, para você fazer uma recapitulação próxima.
Olha a arca. A arca representa o meio que Deus salvou o quê? Os remanescentes, o seu povo. Então Moisés é o homem coletivo. Quer salvar quem? O povo de quem, gente? O povo de quem? O povo de quem? De Deus. Moisés estava dentro da arca, representando todo o quê? Todo Israel, quando ele era bebê. E quando você nasce, é aí que está a questão. Às vezes a gente não vê isso acontecendo, porque o mundo esmaga mesmo. Mas quando você consagra o seu filho, você colocou ele dentro da arca. Quem está aqui? Agora, se ele quiser sair, é problema. Mas que ele foi colocado, ele foi. Amém? Você fez o seu papel, você colocou dentro da arca. Quem está entendendo isso? A igreja representa o que, irmão? A arca. Você colocou o seu filho dentro da arca. Agora ele cresce, se ele decidir sair fora, não é com você. Você fez seu papel, amém? Vamos, a outra figura, estou recapitulando para você entender. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Opa! Todo navio tem que ter o que? A arca, que Noé parou no Monte Ararat, ou Ararat. Quem foi a âncora, irmão? Quem foi que ancorou a arca lá no Monte Ararat? Quem foi, gente? Está no quadro a cópia. Está no quadro a cópia. Jesus. Ele é a âncora. Poderia atracar em qualquer lugar. Por que atracou no monte mais alto? Porque Jesus só leva para onde? Para o alto. Mas Abraão foi onde? Para o lugar mais? Desceu o Egito. O Senhor quer tirar a gente do Egito, amém? Ele quer ancorar em cima, não embaixo. Por isso que ele penetra o quê? Ao véu. Quem está aqui? Glória a Deus. Jesus é a minha âncora, né? Vamos lá, próxima figura. Aí eu coloquei o navio, todo navio tem que ir uma âncora. Aí o que aconteceu com a arca que Moisés entrou? Onde ele ancorou? Onde ele ancorou? Onde, gente? Na praia particular da filha de Faraó. Porque teve que parar ali, podia parar em qualquer lugar. Quem foi? Me permita, quem foi que meteu o vento nas águas? Hein? O Espírito de Deus. Quem é que reinava lá? Ísis. Quem reinava era Ísis, nos ares. Mas quem que estava lá? A águia. Ô, gente, amém? Está dando para entender? A águia. Estava lá de olho nele, ó. Como podemos ver essa águia? Sabe como é que a gente pode ver? Miriam. Foi o tempo todo que a barquinha foi nela, de olho nela. Amém? Miriam, com os olhos. Está vendo, entendendo? Está dando para entender? Parou onde? Certinho onde estava o quê? A filha. Quem que fez aquela ancoragem? Jesus. Quem todo o tempo estava cuidando de Moisés? Quem? Jesus. Quem foi que meteu a âncora ali na praia? Jesus. Por quê, irmão? Porque Moisés tipifica quem? Jesus. Moisés é um homem coletivo. Moisés é o libertar. Moisés é o que é tirado das águas. Quem é que quer tirar você das águas deste mundo? Jesus. Está dando para entender? Podemos aplaudir a ele mais uma vez? Vamos lá. Vamos para outra. Agora sim. Pastor, está chegando quase meio-dia. Fechar aqui, que no domingo que vem a gente vai entrar com a profundidade do batismo. Qual é essa figura aqui, irmãos? Você pode ver que são águas se movimentando onde? No corpo da pessoa, como que tendo o que? O controle. O controle. Ei, pare um pouquinho. 350 anos bebendo da mesma água do rio Nilo. Como é que estava o povo de Deus? Acorrentado, tomado pelas águas do rio. Viveram à base da água dos rios. Eu pergunto, águas limpas ou águas impuras? Águas impuras. Porque o Nilo era consagrado a quem? A Ísis, a Apis e a Su, a trindade satânica no Egito, no mundo, porque era o sustento dos mundanos.
Por quê? 3 coisas agiam ali: a cobiça dos olhos, a cobiça e a soberba eles estavam aprisionados ali. Então você pode estar aprisionado. Qual é a prática disso? Pegar isso tudo que eu estou aprendendo e colocar em prática na minha vida. Eu vou extrair essas lições. Bom, vamos lá para a próxima figura. Aí nós estamos colocando até os ombros, mas a água foi até a cabeça. O que eu quero apontar que o corpo todo, o nosso corpo, o maior percentual é de líquido. Eu pergunto, o povo de Deus, nos 350 anos, mais 80, 430 anos, beberam de que água? Do rio? Então todo o corpo estava impregnado da água do rio, que era consagrada aos deuses satânicos. Caramba! Se comerdes ou beberdes alguma coisa mortífera, não te fará mal. É Marcos que vai te explicar isso. Porém, o povo estava o quê? Sendo envenenado, estava intoxicado, e tinha que desvenenar, desintoxicar, tirar todas as impurezas. Como é que Deus ia fazer isso? No deserto. Quem está aqui? Tinha que botar o povo no deserto, para perder o quê? As águas do rio Nilo. Está dando para entender? Podemos aplaudir o Senhor mais uma vez, para tirar as águas do Nilo. Vamos lá. A outra figura. Agora aqui, ó. Presta atenção aqui. Tinham pessoas tomadas 100%, totalmente consagradas ao rio Nilo, 75%, 50%, 25%. Aqui, ó. No nível espiritual, aí vamos fazer isso propositadamente. Quem foi ministrado com os níveis N1, N2, N3, N4? Quem lembra disso? Não pode cair no esquecimento. Águas que dava pelos joelhos, águas que dava pelos joelhos, águas que dava pela cintura, águas que não se podia nadar. Quando mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais eu vou sendo o quê? Imerso nas águas espirituais. Enchei-vos do Espírito. Bom, o que aconteceu com o povo de Deus? Eles estavam todos impregnados, não havia como, desde os pés à cabeça. Tinha que agora tirar toda essa água do rio Nilo, do corpo deles. Qual o processo que Deus ia fazer? Então você precisa do deserto. Toda vez que a gente passa um aperto, Deus quer tirar as impurezas de você, amém? Quem está aqui? Vamos próximo, tem? Bom, fecha aqui. O que é isso, gente? Uma bica, uma torneira, o quê? Aberta. O que é que Deus quer fazer no deserto com cada um de nós? Alô? Abrir o quê? Gente, abrir o quê? A torneira. Por que para abrir a torneira? Perder tudo que a gente ganhou do Egito. Aí você assim, tudo que você está ganhando neste mundo, você tem que perder. Por isso que Jesus diz, se não perder, não vai ganhar. Quem perder sua vida, vai ganhar a minha. Mas quem ganhar a sua vida neste mundo, vai perdê-la para mim. Quem está entendendo isso? A gente tem que juntar agora as peças. O que isso tem a ver com Mara? Quando eles chegam em Mara, eles encontram água. Eles vão beber essas águas, eram o quê? Amargas, desaborosas, desgostosas, despotáveis, seja lá como você quer. Eram água que gerava o quê? Desprazer. Tudo aquilo que a gente vai ingerir, que não é gostoso, saudável, puro, limpo, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz, gente? Cospe, vomita. Por que eles tinham que beber aquelas águas Mara? Para entender tudo que Deus ia abrir a bica. Tinha que vomitar Mara dentro deles. Quem está aqui entendendo agora? Você está vendo todos os encaixes agora? Porque eles beberam, tinham que beber das águas Mara. Fala, porque é isso que o Egito deu para vocês, vocês não viram. Vocês beberam a vida inteira isso daí. Agora eu quero abrir o quê? A bica.
Que Deus nos abençoe. Aplaudamos ao Senhor. Vai ficar para a semana que vem. Bom, vamos dedicar os dízimos, as ofertas. Nós estamos indo para os nossos lares. Carlinhos Milade aqui conosco, rapidinho. Vamos cantar um louvor. Encerramos por hoje. Bica aberta. Amém? Para o quê? Bica aberta daquilo que é bebido do mundo. Amém, gente? Vamos ficar de pé, descansar um pouquinho. Eu estou todo tempo em pé aqui. Não descansei em pé. Amém. Quem aprendeu? Diga amém. Viu como é que tudo que a gente está aprendendo tem uma razão de ser?